Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite, em Isaías 52, 13 e 14. Eis que o meu servo, que se comportará sabiamente, será engrandecido e exaltado, e será muito sublime. Como se assombraram de ti muitos, pois tão desfigurado era o seu aspecto, mais do que de qualquer homem, e a sua forma mais a que dos filhos dos homens. Até aqui, irmãos, podem tomar o seu assento. Senhor, fala conosco nesta noite, por causa desta leitura, desta tua palavra, que é a palavra do Senhor, que é imprescindível para a nossa vida, para o nosso fortalecimento. Uma noite de Santa Ceia do Senhor, e nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Nos usa como instrumento e nos fortalece como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, é noite de Santa Ceia, e eu, observando todo o processo do culto, toda a liturgia do culto, desde o primeiro louvor, desde a palavra oficial, desde os hinos que foram entoados, e eu estava meditando à tarde nesse texto, e não pude sair da beleza, do conteúdo tão grande, da contundência tão grande e da importância tão grande desses versículos que nós acabamos de fazer a leitura. Dizer para os irmãos que o fato de nós estarmos aqui nessa noite é um motivo de que nós somos vitoriosos. É uma indicação de que nós estamos rompendo. É uma indicação de que nós estamos caminhando dia após dia, semana após semana, mês após mês, de fé em fé. Cada mês que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, cada mês que nós temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor, cada mês que nós temos a possibilidade, esta oportunidade, esse privilégio de participar desses elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor, tem que ser para mim e para você motivo de muito júbilo, motivo de muito prazer e de muita alegria. Nós estamos aqui, irmãos, porque alguém se importou comigo e com você, porque alguém cumpriu a missão que lhe foi dada, porque alguém foi até o fim, pensando em nós. Perceba vocês, se você for ler o capítulo 53, que fala de todo o processo que Jesus enfrentou na cruz, que fala de todo aquele momento que Jesus enfrentou na cruz, a Bíblia sempre vai ser enfática e sempre vai declarar: por causa das suas feridas fomos sarados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Sempre nós vamos ver lá em prol de alguém. Jesus passou, enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar, enfrentou todas as terríveis dores, e ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Era você, era eu, era nós, somos nós. Perceba vocês que o capítulo 53 vai dizer: foi por causa, fomos sarados por causa de Cristo. Ele fez tudo, ele foi até o fim, porque ele pensava em você. O amor dele estava em ti, em nós. E nós temos que sermos capazes, e nós temos que sermos homens e mulheres valentes, dispostos a estarmos constantemente, em todo tempo, glorificando, exaltando e adorando o Cordeiro que fez essa grande obra em meu e teu, em nosso favor. Isaías, nesses dois versículos que capítulo 52, que antecede o 53, Isaías foi o profeta messiânico. Isaías significa o Senhor é salvação. 680, 700, alguns dados 740, vamos colocar que 700 anos antes de Cristo aproximadamente, ele foi o profeta que
mais falou acerca do Messias, que profetizou o nascimento, que profetizou o comportamento, que profetizou, que trouxe as profecias a respeito da morte, da ressurreição de Cristo. Literalmente, foi um profeta usado por Deus para sempre estar trazendo a mensagem messiânica. Um profeta que veio de uma família influente, um profeta que de anões de poesia, um profeta que foi criado junto do palácio, esteve por muitas vezes ao lado do rei Uzias, né? Um profeta que teve aquela visão extraordinária, que o capítulo 6 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa, e eu vi os serafins voando, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E olhavam uns para os outros e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve esse privilégio de contemplar essa visão extraordinária do trono. E ele viu o meu, teu, o nosso Jesus glorificado, exaltado, assentado no trono. E os serafins voando de um lado para o outro, e olhando um para o outro, e declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós estávamos tão perdidos. Os nossos pecados, como nós cantamos aqui um hino que tem uma letra linda, um dos louvores que nós cantamos aqui. Não tínhamos merecimento de nada, mas Ele passou por aquele Calvário, por causa de você, de mim e de nós. E nesta noite eu quero te relembrar isto sim, para que você durma nesta noite e levante amanhã com este entendimento forte, firme, enraizado no seu coração. Ele é digno, Ele venceu por mim e por você. Ele está numa posição de exaltado, de glorificado. A palavra do Senhor, Isaías começa dizendo aqui no versículo 3: eis aqui o meu servo, que se comportará sabiamente. Esse meu servo aqui está falando de Cristo, irmãos. Se comportou como cordeiro, obediente, sabiamente. Foi até o fim no propósito que tinha sido traçado nos céus. Não se desviou do seu propósito em momento algum. Não foi fácil. Houve momento de muita dor. Houve momento de muita agonia na sua alma. Houve momento de muito sofrimento emocional, a ponto de o seu suor se tornar como gotas de sangue. Foi momentos dificílimos para ele, mas ele em momento nenhum virou as costas para a igreja que hoje está fundada, que hoje está viva, que hoje está desfrutando deste privilégio, que hoje desfruta da presença de Deus, das promessas de Deus, e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, diante de todo esse cenário de Calvário, de cruz, de Gólgota, de processo, de sofrimento, o alvo sabe quem era? Você, nós, a humanidade. Como foi dito aqui já, Deus amou o mundo de tal maneira. Se sinta extremamente amado e querido nesta noite, irmãos. Não deixe que nada roube a alegria do vosso coração, de levantar as suas mãos e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não, de maneira nenhuma, se desviou do seu propósito. Ele pensava em você, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em tu, Ele pensava em nós, Ele pensava na igreja do Senhor, e Ele via você nesta noite adorando a Ele, e Ele já contemplava nesta noite você salvo, liberto. Que beleza
isto, irmãos, quando nós valorizamos este momento de comunhão, de estarmos congregando juntos num culto de Santa Ceia, e de estarmos declarando toda a nossa gratidão a Ele, de estar dispensando a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, de estar declarando sem medo de errar dia após dia. Seja exaltado o Senhor. Meus irmãos, Ele se comportou. Imagina aqui a palavra de Deus dizendo para Isaías: olha, o meu servo se comportará sabiamente, será exaltado. Aleluias. E ele foi, irmãos, porque ele cumpriu o seu propósito estabelecido nos céus. Ele foi até o fim do seu propósito estabelecido. Porque mais uma vez eu quero declarar e relembrar você a estas verdades espirituais. Ele pensava em você. Você tem motivos para chorar? Talvez. Nós choramos às vezes por muitas situações. Às vezes nós perdemos um pouco o sono por várias situações. Nós nos preocupamos com muitas questões no dia a dia, seculares. Nós sofremos emocionalmente. Nós ficamos doentes às vezes. Passamos apertos financeiros e tantas outras situações, em todas as outras áreas. Mas nós nunca vamos desfalecer o nosso coração de dar a Ele a glória, de dar a Ele a honra, de dar a Ele o louvor, de dar a Ele todo o devido amor e gratidão. Porque Ele legitimamente se comportou de uma maneira sábia, professor, e foi até o fim por causa do Senhor, por causa de nós. Que precioso é isso, irmãos. Como é importante nós nos debruçarmos dessas verdades espirituais e sermos cristãos que valorizam a obra da cruz de uma forma demasiadamente. Eu já disse isso por várias vezes e vou dizer mais uma. Porque eu sou vosso pastor e Deus fala de uma forma simples através dos pastores. Quando nós temos nossos olhos fitados na cruz, irmãos, e aprendemos dia após dia a sermos gratos, as outras coisas, os problemas, as adversidades, as dificuldades se tornam tão pequenininhas, diante do coração, do amor, da disposição de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo. E nada vai ser impedimento. Posso até chorar, mas a devida adoração a Ele não vai faltar. Posso até passar momentos difíceis, mas a devida adoração a Ele não vai faltar na minha vida. Posso até passar crises, mas a devida adoração a Ele não vai faltar. Vocês entendem o que é isso, irmãos? Vocês compreendem o valor do nosso posicionamento de cristãos? Vocês entendem o comportamento digno de um cristão? Eu quero aqui fazer uma... Olha o que o versículo 13 fala. O meu servo, Deus falando para Isaías, ele se comportará de uma forma sabiamente. E nós, irmãos, que desfrutamos de todas essas benfeitorias, de todo esse cenário que eu estou compartilhando com vocês, de salvação, de perdão, de restituição, de nome escrito no livro da vida, de justificação, como nós temos comportado no dia a dia, como nós estamos levando a nossa vida de cristão. Estamos honrando a Ele como é devido, como é necessário, como é importante, como se deve fazer, como é necessário fazer. Estamos dando o devido valor a Ele.
Estamos dando o devido valor a Ele, o meu, o teu, o nosso Senhor, que sempre esteve com os olhos fitados em Ti. Foi por amor a você, foi por amor a mim, a nós. Isaías vai dizer: Ele será engrandecido e exaltado, e será muito sublime. Coloca para mim lá, Ingrid, por favor, filha. Efésios capítulo 1, verso 20. Por favor, filha. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1, verso 20. Que operou em Cristo e ressuscitando dentre os mortos, o fazendo-se assentar à direita nos céus. Onde Ele está, irmãos? Aonde Ele está, irmãos? À direita nos céus, numa forma de exaltação, engrandecido. Pode passar, filha. Versículo 21. Muito acima de todo principado, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha qual a posição do nosso Senhor. Olha a posição do meu e do seu e do nosso Senhor. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Hoje é cabeça da igreja. Hoje Ele é o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Hoje Ele é aquele que é digno de ser exaltado. Coloca para mim também, filhas, Filipenses capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Porque também Deus o exaltou soberanamente. Olha o versículo 13, irmãos. E o meu servo se comportará sabiamente, será engrandecido e exaltado, e está muito sublime, por causa que ele foi até o fim no seu propósito, por causa que ele foi em prol ao seu propósito, que foi um dia discutido, e um dia foi proposto para ele nos céus. Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, o nome de Cristo, meu, o teu Senhor. Ele é exaltado nos céus, Ele é exaltado na terra, e o nome dEle é sobre todo nome. Esse é o nosso Deus, irmãos. Passa para mim o versículo 10, filha. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho deve se dobrar diante de Cristo, meu Deus e o nosso Senhor. E a igreja é a primeira que entende isto. E nós, os salvos, os remidos, somos os primeiros que entendemos isso, sim ou não, irmãos? Nós não vamos nos cansar de nos dobrarmos todo o tempo diante dEle e de declarar: só o Senhor Jesus é Deus, é Senhor. E o versículo 11, para complementarmos: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você precisa cumprir o seu propósito aqui na face da terra. Qual é, pastor? Andar na presença dEle, continuar servindo a Ele, continuar amando a Ele, e continuar se dobrando a Ele, e continuar confessando que Ele é Jesus, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós adoramos ao Rei, nós exaltamos ao Rei, nós glorificamos ao Rei, nós amamos ao Rei.
E nós queremos dizer isto em todo tempo, adorar a Ele em todo tempo. O nosso alvo é bendizer a Ele, o nosso alvo é glorificar a Ele, o nosso alvo é exaltar Ele, o nosso maior alvo é estar sempre nesta posição de adorá-lo em todo tempo. Vocês entendem isto, irmãos? Quando nós entendemos isto, por causa daquilo que Ele fez por nós, não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque nós desfrutamos desse amor. Porque a graça de Deus chegou até nós. Quando nós entendemos isso, nós queremos exaltá-lo. E devemos exaltá-lo. Nós queremos adorá-lo. E devemos adorá-lo. Nós queremos prestar honra. E devemos prestar honra. Nós queremos em todo tempo declarar: só o Senhor é Deus. Fiquei meditando nesse versículo 13 e eu fiquei pensando comigo, irmãos, que coisa linda. Ele foi até o fim no seu propósito, sabe, irmãos? Ele não parou no meio do caminho e falou: não dá mais. O Fernando dá muito trabalho, o Celso dá muito trabalho, o Davi dá muito trabalho, a Sara dá muito trabalho, não dá mais, eu vou parar. Não, irmãos, Senhor, está difícil, mas faça-se a sua vontade. Por causa disto, Deus o exaltou sobremaneira nos céus. Lembra quando ele ressuscitou? E ele chegou diante dos discípulos. Ele disse para as mulheres: dizem para os meus irmãos que eu vou até eles na Galileia. O anjo disse para as mulheres, na verdade, que foram no túmulo no domingo. E o túmulo estava vazio. Quando ele adentrou naquele local que eles estavam, ele disse: paz seja convosco. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Ele restaurou a minha, a tua e a nossa vida. Ele é a cabeça da igreja, como diz Efésios. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor nosso. E neste ambiente, neste local, este microfone, esta caixa que transforma a minha voz num volume de alto de um som para todos ouvirem, transmite neste lugar, estes instrumentos, as suas vozes têm que transmitir neste lugar exaltação, glorificação a Ele, glórias a Ele, honra a Ele. Tu entende isso, irmãos? A igreja não pode ficar perdendo tempo com outras coisas, com picuinhas, com tantas outras coisas. O meu alvo é adorar. Não tem problema não, Davi, o meu alvo é adorar. Eu não vou perder tempo com outras questões, irmão. Quando a igreja entende isso, irmãos, há menos problemas para se resolver. Há menos desavenças para se resolver, para se acertar. O nosso alvo maior é Cristo sendo exaltado por mim e por você, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Existe coisa mais preciosa que a sua salvação? Eu pergunto para você. Nós estamos indo para o final já. Existe? Existe, irmão? Ah, pastor, mas eu ainda não consegui aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquele meu sonho. Não existe coisa mais preciosa do que a nossa salvação. Um dia vai ficar tudo aqui. Ou alguém vai levar o carro, alguém vai levar a casa, alguém vai puxar lá um bem. Vai ficar tudo aqui. Mas nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós permaneceremos com Ele para todo sempre. Tem coisa mais preciosa que isso, professor? Não tem. E para nós concluirmos o versículo 14, coloca lá para mim, Ingrid. Versículo 14 de Isaías 52. Já vou encerrar, irmãos. Isaías 52, 14.
Glória a Deus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, que não era o de nenhum homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Meu Deus, irmãos. Parece que eu vejo nesse versículo, compreenda comigo o texto, parece que eu vejo Isaías sentado e observando todo o Calvário, tudo aquilo que fizeram com o Senhor, todos os açoites, aquela coroa, aquelas 3 horas nas mãos dos soldados, aquele chicote que arrancava a pele. Parece que eu vejo Isaías contemplando o Senhor andando naquelas ruas apertadas de Jerusalém, carregando aquela cruz. Que tinha mais de 100 quilos. Dizem alguns historiadores, alguns teólogos, alguns estudantes, aproximadamente 140 quilos, talvez. Todo aquele processo de Calvário. Parece que eu vejo Isaías contemplando aquilo. Parece que eu vejo Isaías contemplando os açoites. Parece que eu vejo Isaías contemplando os momentos difíceis que ele enfrentou por causa de nós. Isaías 53 vai dizer: ele foi ferido, moído por causa das nossas transgressões. Tudo ele passou, homens de dores, homem de sofrimento. Foi rejeitado diante de todos por causa dos nossos pecados. Ele estava ali por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Parece que eu vejo Isaías contemplando tudo isso. E por causa dos açoites que ele levou, por causa do sofrimento nas mãos dos soldados que ele enfrentou, ele ficou com o seu semblante todo deformado. Não é, irmão, esse quadro que às vezes nós entramos numa sala e vemos Jesus, numa foto, numa sala, o sangue descendo aqui, um outro aqui, no seu peito, no seu rosto. É muito mais dolorido que isso. Os açoites mudaram o semblante do nosso Senhor. Os açoites promoveram inchaço no rosto do nosso Senhor, deformaram o rosto do nosso Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? Isaías estava contemplando isso, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, que até não parecia ser um ser humano, por causa do grande sofrimento que ele enfrentou. E a sua figura não era de um dos filhos dos homens. Moer o nosso Senhor. Parece que eu vejo Isaías contemplando tudo isso. E depois no capítulo 53, Deus traz aquelas profecias, aquelas revelações tão grandes para Isaías, que ele começa a dizer: tudo isso foi por causa, todo desprezo, todo sofrimento, foi por causa dos nossos pecados, foi por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Observa que 53 inteiro vai falar nós, por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Tudo foi pensando na igreja. E eu quero fazer parte na face da terra, irmãos. Eu encerro aqui. Da igreja que não permite deixar de uma forma contínua de declarar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, todo o poder, toda a majestade. Observa que a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente, de uma forma extraordinária. Ele está numa posição de autoridade diante de tudo que existe, diante de todo ser, diante de toda a criação. Ele é o Senhor, Ele é Cristo, que está nessa posição de honra.
à direita de Deus. E a igreja não pode perder a oportunidade de render glória a Ele. Nós não podemos permitir que as dificuldades, os problemas venham nos impedir de estar rompendo a cada dia e continuar declarando toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado a Cristo, o Senhor. Nós não vamos parar de declarar isso, amém, irmãos? Nós vamos continuar nesse alvo. A igreja do Senhor, nós estamos aqui na face da terra para continuar colocando diante dEle, prestando a Ele honras e glórias e dizendo às pessoas, ao nosso próximo: Ele morreu por ti, Ele enfrentou a cruz por ti, Ele ressuscitou por causa dos seus pecados, Ele te ama, foi por causa de amor, foi por causa de amor, foi por causa do amor, foi por causa do amor. Parece que eu vejo Isaías contemplando tudo isso, todo esse processo. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi rejeitado, humilhado, desprezado. Mas nesta noite, nesse lugar, existe um povo que tem no coração a vontade, o desejo, o prazer de honrá-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo. Amém, irmãos? Nós não estamos na posição daquele povo que o rejeitou, que o desprezou. Nós estamos numa posição de igreja. E o dever da igreja é honrar a Ele, é bendizer a Ele, é glorificar a Ele, é render glórias a Ele. Não pare, irmãos. Não pare, igreja viva, de dar glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos, nesse momento, participar do momento da ceia do Senhor.